E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um cantinho semanal da segunda temporada, o quinto episódio. E o quinto episódio significa que estamos a 5 dias do Survivor Series, onde de cada lado vamos ter 5 homens adversários para o combate War Games. E estamos tão perto da partida de John Cena. Naquela que será a penúltima data de John Cena na WWE, eu fico a pensar, já estamos aí no final de novembro. Estamos quase no final do ano. E passou assim o tempo desde que John Cena fez o seu anúncio de que ia sair da WWE. E portanto estamos aqui realmente em contagem absolutamente decrescente, faltando menos de um mês para a sua última presença no Saturday Night's Main Event. Para enfrentar quem? Esta é a grande pergunta que fazem aqui também no TikTok, que estão aqui a perguntar, estão aqui a falar comigo. Portanto, eu dirijo a atenção aqui para o YouTube, volta e meio contextualmente, pontualmente, dirijo a atenção também aqui ao TikTok, enquadrando-se aqui no tema, mas perguntam muito, Alex, quem é que tu achas vai ser o último adversário de John Cena? Eu gostaria que fosse o Edge, mas contratualmente não sei se será bem possível. Estou mais para o não do que para o sim. Mas pronto, isso são outras guerras por outras alturas e a gente depois logo vê. We'll cross that bridge when we get there. A verdade é que esta semana tivemos aqui uns bons destaques e desde já falando em John Cena, uma reação fenomenal em Nova York, MSG, onde há vários anos em 2008, ainda há bocadinho me lembraram aqui do ano de 2008, por outros motivos, no Madison Square Garden eu estive presente no Royal Rumble, quando ele entrou como número 30 para fazer o seu grande regresso depois de uma lesão que se previa assim, alongada, e não, voltou bem mais cedo. John Cena muito bem recebido pelo público de Nova York, teve aquela troca de farpas com o Dominic Mysterio, a confusão dos Judgment Day, Sheamus, Rey Mysterio chegaram, apareceram, tiveram um six-man tag brutal, notável, ainda por cima com os finishes toda a gente, aquela brincadeira toda com os fãs, toda aquela pompa e circunstância da despedida de John Cena do Madison Square Garden, que é incrível pensar que o John Cena nunca mais, sob a égide da WWE, volta ao Madison Square Garden, e portanto isso para mim pronto, sign of the times, já dizem os americanos. E tivemos aqui um momento muito bom, mas pautado também por um regresso, porque no torneio de John Cena tivemos Solo a enfrentar Dolph Ziggler. I'm here to show the world. Como? Ainda no último cantinho semanal, no chat depois da emissão, me perguntaram, Alex, achas que o Dolph Ziggler vai aparecer? Eu, né. Mas depois pensei assim, pensando bem. E afinal, quem me perguntou isso, afinal estava on the money. Porque Dolph Ziggler fez o seu regresso e que fantástico atleta que é o Dolph Ziggler. Merece aqui esta minha simbólica homenagem, porque só aquele Samoan Spike que ele levou do Solo e foi parar redondinho ao tapete com um cell absolutamente incrível, mostra o porquê de Dolph Ziggler ser ainda hoje um dos atletas, sem dúvida, um dos workers mais consagrados do wrestling. E é uma pena que neste momento ele não esteja na WWE, mas quem sabe, com a parceria que eles têm com a TNA, nunca se sabe. Deste torneio tivemos então o Solo que avança no torneio The Last Time Is Now, e depois tivemos também interjeitado pelo combate de Becky Lynch contra Maxine Dupri, que se tornou a nova campeã intercontinental e foi uma grande surpresa. Eu gostei muito de ver a Maxine a tornar-se campeã e pensei, esta menina neste momento é star. Está a prometer ser star e digo mais, ouso apostar a este nível. E eu sei que vai ser ousado. Uma próxima Trish Stratus? Não na sua forma inteiramente fidedigna conforme a original, mas há qualquer coisa ali que para mim diz star. E eu gostei de vê-la tornar-se campeã intercontinental feminina e pensei, ok, pela primeira vez, ouso dizer, temos um novo título intercontinental feminino a ser bem dado a alguém que realmente promete mais do que apenas a capacidade atlética ou de wrestling e que tem ali qualquer coisa de star. Gostei muito. E depois disto aqui, voltando ao torneio, Javon Evans contra Gunther, que volta muito bem da sua ausência, com uma nova música, uma música que é a Sinfonia número 9 em Ré de alguém. Pensei que era Beethoven, que era Mozart, não sei. Volta e ganhou por submissão depois de um belíssimo combate com Javon Evans, que o homem, disse-me um amigo meu, que o homem parece um homem de borracha, autenticamente, porque o modo como ele salta, ele vende as manobras, a sua capacidade atlética, aeróbica, acrobática, tudo isso que ele tem para oferecer é realmente fantástico. Javon Evans é, sem dúvida, uma grande mais-valia, tendo inclusivamente tido uma belíssima prestação no evento da AAA, agora no fim de semana passado.
E portanto, aliás, é fantástico ouvir aqueles comentadores mexicanos, aquela energia toda, aquela coisa. Um gajo até fica cansado. Mas o combate é realmente fantástico. E diz aqui o Lúcio que o Javon Evans foi incrível. E ele é incrível. E portanto, se isto for promessa do futuro da WWE, estamos muito, muito, muito bem entregues. Infelizmente, temos uma coisa negativa a destacar, que é Sheamus lesionou o ombro e enquadra-se neste momento fora do torneio. O que é uma pena, porque Sheamus aqui, do ponto de vista de narrativa e até de percurso pessoal, ele tinha aqui a possibilidade de ter aqui um alento para talvez enfrentar John Cena pelo título intercontinental, que é o único título que lhe falta, que ele quer muito ganhar, e não vai dar. Não vai ter essa hipótese porque lesionou o ombro. Isto foi depois do combate do Six-Man Tag que ele teve, e portanto, infelizmente as coisas são o que são. O wrestling pode ser muito planeado em relação a uma pergunta que um amigo fez aqui. Pode ser até muito planeado, pode ter assim muitas coisas boas, mas a verdade é que volta e meia há espaço para improviso e há espaço para lesão também. E portanto, quando assim é o que acontece. E por isso, neste momento, o Tão até pergunta quem é que o pode substituir. É uma belíssima pergunta que para já ficará sem resposta e temos que ver com o passar do tempo. No SmackDown, no torneio You Can't See Me, tivemos um grande combate entre Bronson Reed e Carmelo Hayes, que avançou no torneio mesmo com a interferência dos Division e até alguma ajuda do Cody Rhodes, mas tanto um como o outro foi surpreendente porque eu não estava à espera que Carmelo Hayes seguisse em frente e teve ali uma belíssima batalha. E é outro que, entre jovens atletas, é também um que vale a pena prestar atenção. Ainda no SmackDown, no mesmo torneio, o segundo combate, bonito combate entre Finn Balor e Penta. Penta, eu só estou à espera que, respondendo aqui ao amigo diretamente, quem poderá ser o substituto? Porque não Penta? Arranjar aqui um esquema qualquer em que ele possa digladiar-se pelo título intercontinental. Era uma coisa bonita. Neste momento, Penta avança no torneio, portanto já está com esta próxima etapa garantida, já vai ter um combate aí nesta próxima semana, mas quanto a título intercontinental não sei, mas era um meritório adversário pelo título, acho eu. E diz aqui um amigo que o Samoa Joe era um retorno incrível para o torneio, e por que não? John Cena abriu o torneio a toda a gente, dentro e fora da WWE, e portanto eu acho que assim, se assim fosse, um regresso do Samoa Joe, que aliás tinha aqui uma figura de ação do próprio aqui alguns atrás, e era sim senhor, era uma mais-valia. E por isso, meus amigos, aqui onde se destacam também os Division, é porque os Division neste momento estão a criar uma facção aqui, uma extensão com o Drew McIntyre, com o Logan Paul, com o Brock Lesnar. A pessoa até fica assim a passar, mas espera aí, o que é que o Brock Lesnar está a fazer no meio dos outros? Mas o Brock Lesnar é um bocadinho independente, não? É um bocadinho para o free thinker, ou free doer. O homem nunca reconhecia a fama de ser alguém verdadeiramente independente. Sempre teve muito a sua cena, digamos assim. E será que ele se vai enquadrar bem neste combate War Games? Não sei. São coisas que nós vamos discutir já no próximo Wrestling Traduzido Live, no sábado, dia 29, às 10 da noite. Também aqui no YouTube e também ali no TikTok. Vamos falar de tudo isto ao detalhe, porque há muita coisa que merece ser falada. Mas aqui o que nós vemos também com o desenvolver das situações e circunstâncias é a importância das fações, que é isso que está a formar. Uma fação de cada lado. É Cody Rhodes, é Jey Uso, é Jimmy Uso, é esta malta toda de um lado e depois outra malta do outro. É interessante. Até CM Punk está nesse enquadramento, juntamente com Tribal Chief, Roman Reigns. E aqui isto fez-me pensar. Que belíssima facção que está a formar, mas vou dizer mais, e foi por isto que me fez pensar neste tema, mais do lado dos heels. Porque quando eu vejo o Logan Paul e o Drew McIntyre serem acrescentados aos Division, e com o endossamento do Paul Heyman, achei interessante. Olha, espera aí. Isto dava realmente uma boa facção. Eu não estou... Por um lado, eu estou a imaginar, sim, que o Brock Lesnar até possa vir a fazer parte, mas acho muito difícil integrar uma facção a longo prazo. Acho que ninguém está a ver o Brock Lesnar nesse papel. Mas, por outro lado, pelo menos assim a curto prazo, parece-me interessante e provocador essa ideia. E quando eu vejo aqueles 5 possantes desta maneira, fez-me pensar em fações, fez-me pensar, com o passar dos tempos na história, as muitas fações que surgiram, aquelas de maior destaque. Inclusivamente os Four Horsemen, talvez a primeira grande fação do wrestling, em que tivemos papéis muito definidos dentro da fação. O Flair era o líder carismático, Ric Flair,
e tivemos o Arn Anderson, que era tipo o Enforcer. E isto é interessante porque vemos que no âmbito de uma facção, o papel fundamentalmente é criar aqui oportunidades para atletas individuais. Há aqui um legado e há aqui um futuro. Os dois estão entrosados. O legado das fações é preparar o futuro destes jovens atletas, ou daqueles mais promissores. Na medida em que depois também entrelaçam histórias individuais, histórias de grupo, voltando talvez aqui um bocadinho no chat que estava a falar aqui com a malta, e que de certa forma representam um perigo para os outros adversários, para o resto do plantel. E têm com isto um enorme impacto na programação. Portanto, as fações têm tido historicamente um papel muito importante. Por exemplo, falámos dos Four Horsemen, mas, por exemplo, a NWO, aponto aqui para o 3D que o caro amigo José Paes, G3D Print no Instagram, fez. A NWO é, sem dúvida, a facção de maior referência no wrestling. Os Four Horsemen talvez simbolicamente sejam a maior de um ponto de vista de história, mas a NWO é certamente a maior referência, porque malta da minha geração e malta até mais jovem se refere aos NWO como sendo aquela facção que representa aquele misto de nomes sonantes aos quais outros depois se vão agregar. E a NWO teve uma corrida fantástica. Tivemos um angle de invasão como nunca tinha sido visto, já é tarde, nomeadamente quando foi o takeover do Nitro, e eles mudaram todo o lettering, todo o branding, foram assaltar, entre aspas, ou sem aspas, o caminhão tiro, o caminhão de exteriores, e a implicar com os técnicos. Fizeram realmente um takeover. E eu, naquela altura, era mais jovenzito, nos anos 90, nunca tinha visto nada assim. E quando de repente vejo aqueles marmães todos, gente grande, o Scott Hall não é pequeno, o Kevin Nash enorme, Hulk Hogan em tamanho e em dimensão de fama. De repente, aqueles três a liderar aquele grupo que, by the way, com a mentoria de Eric Bischoff, que aliás na vida real foi ele que teve aquela ideia. E eu quando vejo aquilo, tipo, eu nunca tinha visto nada assim. E a predominância e a preponderância que de repente teve aquela facção no âmbito do plantel da WCW, em todo ele, seja no Thunder ou seja no Nitro, de repente vemos assim uma coisa muito forte, à qual acho eu que todos os fãs, ou na sua larga maioria, se referem como um exemplo de facção. NWO é certamente isso. Para além de que na altura havia um espírito de antissistema nos anos 90, em que havia muito aquela influência das bandas dos Nirvana, dos Rage Against the Machine, toda uma mentalidade antissistema, anti-governo, etc., que depois se traduziu inclusivamente para os DX. Também é uma coisa muito interessante. Dentro da NWO ainda tivemos como destaque Sting, DDP e Goldberg. O Sting já existia por si como um nome forte no âmbito da WCW, mas certamente que com a facção da NWO e toda a rivalidade que teve, até se juntar depois a eles por intermédio dos Wolfpack, depois dividiram-se, consolidou-se como um grande nome no wrestling da WCW. E portanto esta também é uma das prioridades ao criar uma facção. É que os elementos a que elas se agregam, seja por intermédio de entrada na facção ou por adversariedade, temos combates e rivalidades, aí é que se vê que, peraí, temos aqui os perfis destes atletas de repente começam a subir. E isso torna-se uma coisa muito interessante. Nos DX, por exemplo, formados por Triple H e Shawn Michaels predominantemente, e acompanhados depois por X-Pac, Chyna, Rude, Road Dogg e Billy Gunn. Aliás, foram quase estes todos, com exceção de Chyna e de Rude, e evidentemente Rick Rude, que já faleceram, mas os restantes foram homenageados no Hall of Fame. E isto foi uma resposta da WWE à NWO, à própria NWO. O que se tornou interessante porque juntavam rebeldia, humor, polémica, este carisma que eles tinham, esta competência incrível que eles tinham mesmo a nível atlético, e por mais queixas que o canal televisivo tivesse com a WWE por causa das coisas que eles faziam, ou para certos sítios onde apontavam, a verdade é que eles até usavam esses momentos de frustração do canal televisivo para pegar numa cartinha e dizer não podemos fazer A e B e C, tudo censurado e não podemos mostrar e fazer acontecer. Portanto, mesmo aí, no âmbito de fações, é interessante ver como é que podem dar, neste aspecto, um cariz um bocadinho menos agressivo, mais humorístico, para por si também ser uma influência, mas sem descurar do papel e daquela predominância do perigo. Porque a facção também serve para isso. Serve para intimidar. Como, aliás, foi o caso com os Evolution.
Fação inesquecível. Triple H, Ric Flair, Randy Orton, Batista. E tivemos estes 4. Eu lembro quando comecei a traduzir a WWE, foi no início de 2004. E talvez as primeiras imagens que eu me lembro foi no Velocity, porque nós tínhamos cá, na SIC Radical, nesse ano, tínhamos o SmackDown e o Velocity. E as primeiras imagens de que me lembro, a fazer um recap, depois posteriormente no Experience também, era o Triple H, Ric Flair, Batista e Randy Orton, todos campeões. Impressionante. Isto para mim também marcou a importância daquilo que é uma facção, que de repente eles estão ali, força dominante, força preponderante, que se vê, espera aí, isto aqui vai ser um bocadinho difícil. Se nós quisermos ambicionar, nós restantes lutadores, quisermos ambicionar ter algum título de destaque, temos estes 4 pela frente, vai ser muito complicado. E por isso, diz aqui o Lúcio que acho que o Heyman quer fazer uma Evolution 2.0. Será? Pergunta aqui um amigo se eu trabalho em algo relacionado com a WWE. Eu fui tradutor de WWE durante vários anos, para a SIC Radical, e portanto daí também estas minhas recordações que remontam aos DX, aos Evolution, e apesar de eu não ter acompanhado, mas é inevitável falarmos destes nomes por uma questão histórica, Bullet Club, grande sucesso no Japão, de onde se destacaram AJ Styles, Finn Balor, Kenny Omega, Jay White, que brilharam no mercado americano, e todos eles praticamente têm um enorme destaque, uma enorme relevância naquilo que é o wrestling no panorama ocidental, e portanto eu acho que aqui tinha que ser destacado, no quanto mais não seja simbolicamente. Os The Shield, Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. E depois com a música pesadona a dar a entrada, aqueles 3 que de repente apareceram ali, inicialmente assim mais, pronto, ainda sem grande personalidade, só com calcinhas pretas e gola alta, não sei o quê, que às tantas o Seth Rollins disse em entrevista, pá, não me ponham a usar gola alta que aquilo é um calor tremendo. E quando eles começaram a mudar, de um ponto de vista da apresentação, para aqueles coletes de qualquer coisa mais guerrilla, mais de intervenção, ok, isto aqui já começa a ganhar, já começa a apiar mais fininho. Os The Shield, quando se torna uma facção predominante e dominante na WWE, aí é que nós começamos a reparar, espera aí, there's the new sheriff in town, como gostam de dizer os americanos. E a verdade é que foram das poucas fações que pouco mais cresceu do que aquilo, com exceção dos Evolution. Porque os The Shield eram aqueles 3 e os 3 ficaram. Até que Seth Rollins fez aquele volte-face, a belíssima da cadeirada no Roman Reigns, o Dean Ambrose completamente confuso, a confusão que dali instalou, e daí também, mais uma vez, se destaca que de repente começaram a desintegrar-se e a ganhar papéis individuais. Certamente que é inevitável hoje em dia falar de Seth Rollins como sendo um antigo campeão mundial e da WWE, e como tendo sido uma das grandes figuras de destaque, não ultrapassado, ou talvez, sim, perdão, ultrapassado por Roman Reigns, que se tornou quem se tornou, com a sua Bloodline, que por si outra facção que dispensa apresentações. E esta que é esta, quando vemos de repente outra facção nova nos tempos mais modernos a ganhar aquele domínio todo sobre o plantel da WWE, a causar o caos em combates inclusivamente denominados War Games. Roman Reigns, por 3 anos, campeão mundial e da WWE, ou campeão universal e da WWE, aquele Double Champ. E desafiados por quem? Por quem houvesse. Porque parecia não haver desafio. Até o Jey Uso e o Jimmy Uso estavam do lado do primo, até a coisa começar a correr mal. E o Solo, sempre ali aquele enforcer, sossegado, sem dizer um pio, presente, ameaçador, até no silêncio ameaçador. Isso é que é de nota quando vemos alguém assim com este calibre. Cuidado com os caladinhos, podem ter um truque na manga. Mas quem os tinha na manga era o Paul Heyman, que à semelhança dos da Vision, era também, à semelhança do Eric Bischoff, o mastermind por trás da Bloodline. Estava sempre ali com os mexericos nos bastidores. Fazemos assim, fazemos assado, fazemos cozido. Inclusivamente, Paul Heyman tem um grande historial na vida pessoal com a própria WWE e com a família Anoa'i, de onde vem o Joe Anoa'i, Roman Reigns, e portanto esse enlace pessoal a traduzir-se para essa rivalidade e para a integração dessa facção, que é muito interessante. E depois também tivemos uma coisa muito interessante. Judgment Day. Falo em Edge, ainda há pouco falei de Edge, que eu gostaria, aqui com o TikTok, gostaria que fosse o adversário do John Cena. Não sei se contratualmente vai ser possível, mas pronto, acho difícil. Mas fundou em narrativa uma facção que até hoje, 3 anos depois, se mantém. Os Judgment Day.
que é muito interessante. Porque apesar de ter estado lá Damien Priest, Finn Balor, Rhea Ripley, neste momento Dominic, neste momento Raquel Rodrigues, Liv Morgan está lesionada. E está-me a faltar também a jovem que entrou ainda há pouco tempo, a Roxanne Perez. É interessante como é que se mantém uma evolução que continua a acontecer no seio dos Judgment Day, e vemos que aí que o tempo não para. Sempre a andar em frente, sempre a seguir para a próxima. Se este não está disponível, vai-se buscar outro, mas integramos aqui o espírito. E é interessante como é que depois destes anos todos têm sido as poucas fações que se têm aguentado. Isso para mim eu acho muito, muito engraçado ver esta situação toda. E a situação atual é, neste preciso momento, Logan Paul e Drew McIntyre juntaram-se a Braun Breaker e Bronson Reed. Será para ficar? Farão realmente parte dos Division? Pergunta aqui ao TikTok. Será coisa para ficar ou daqui a 2 semanas já são inimigos outra vez? Brock Lesnar também questiono a sua permanência neste tipo de facção que aqui se criou. E do outro lado, o Paul Heyman diz que o Jey Uso tem uma visão diferente. Eu tenho cá as minhas teorias. No Wrestling Traduzido Live, no próximo sábado, vou falar delas. Porque Jey Uso está entre o está e o não está. Mas a gente já lá vai. E a pergunta é, o que é que vai acontecer com o Jimmy Uso, com o Cody Rhodes, com o Roman Reigns? Diz aqui um amigo que não vejo muito futuro nessa nova dos Division. Lá está. Depois aqui as opiniões dividem-se um bocadinho. O Lúcio diz que o Braun Breaker irá fazer alguma coisa, não acredito que dure muito. Há esta aposta também no Braun Breaker. O futuro da WWE. E teremos mais futuro? Futuramente falando? Temos muita coisinha para falar. Portanto, eu acho que aqui nós temos uma situação muito interessante presentemente neste War Games, que, como disse aqui um amigo também, it is stacked. Está cheia de gente boa e está cheia de, sem dúvida, voltando aqui ao entrosamento das rivalidades e narrativas, temos aqui muitas possibilidades de ser uma coisa realmente muito interessante, que eu tenho muita curiosidade para ver. E eu acho desse lado aí que vocês estão a ver também, vamos estar todos atentos ao War Games para ver o que é que sai dali. Até porque, normalmente, o War Games também pode ser o pontapé de partida para outra coisa qualquer. O quê? E o que é que, se alguma coisa, vai determinar no que toca ao John Cena? Porque vai enfrentar Dominic Mysterio, falando em Judgment Day, pelo título intercontinental. Vai perdê-lo? Vai mantê-lo? E se o mantiver, vai também defender o título intercontinental no Saturday Night's Main Event? Tudo perguntas que estão a ficar mais para o futuro, neste legado que deixam as fações que são fantásticas e que criam tanto pano para mangas para nós nos debulharmos e debruçarmos sobre todas estas circunstâncias que estão a acontecer, seja no passado, seja agora, seja no futuro também, é verdade. E por isso, meus amigos, nós aqui já estamos praticamente de saída. Onde é que está aqui? Está aqui, está aqui. Pronto, muito bem. Aqui praticamente de saída. Por favor, acompanhem o amigo Zé no seu Instagram, que ele faz estes belíssimos 3D. Este aqui do DX. Isto dá muito trabalhinho a fazer, ele faz muito bem. Por isso acompanhem, Ger 3D, print. E se quiser ficar aqui no sítio, a malta também agradece. E por isso a malta que estive aqui a acompanhar no YouTube e aqui no TikTok, com o qual ainda vou falar mais um bocadinho. Obrigado aqui pela vossa presença. Vemo-nos no próximo sábado para o Wrestling Traduzido Live às 10 da noite. E por isso até lá, fiquem bem, boa semana e bom wrestling.